Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer o segundo vídeo sobre um dos temas mais polêmicos da Palavra de Deus. Antes de eu começar a falar, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito e ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Eu já coloquei o primeiro vídeo e agora eu vou trazer o segundo vídeo sobre assunto polêmico. É a carta na manga de todos que não entendem direito o que é julgar bíblico. É complicado, porque o ser humano hoje quer falar sobre julgar bíblico, mas não sabe o que é julgamento bíblico. Eu quero trazer o segundo vídeo sobre o contexto inteiro. Eu vou tentar ser o mais breve possível com relação a isso aí. Dessa forma rápida e didática, em versão NVI. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Vou ler todo o contexto. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também serão usados para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta na viga ou da trave, em outras versões, que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o seu cisco no seu olho, quando há uma viga, uma trave no seu? Hipócrita, Jesus aqui já está julgando. Tire primeiro a viga, a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirai suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses os pisarão e aqueles voltando-se contra vocês, os desprezarão. Palavra de nosso Senhor Jesus de uma forma muito clara. Sabemos como é a sociedade de hoje. O julgamento dessa passagem é um julgamento por muitos fora do contexto e da aplicação em que Jesus ensina. É um tipo de julgamento rápido, hipócrita, presunçoso, de achismo, sem analisar todos os fatos à sua volta e dando uma sentença para tudo. O primeiro vídeo eu falo sobre a definição sobre julgamento, daí analisar, examinar, provar, conceituar, e no seu entendimento, simplesmente dando uma sentença, um julgamento final. Eu falei sobre os três tipos de julgamento. O julgamento rápido, que é temerário, o julgamento total e o julgamento condenatório, salvação ou condenação eterna. Usei esses versículos, versículo 1 e 2, forma e medida. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o primeiro vídeo para quem não assistiu possa assistir, certo? A forma e a medida como você julga. Agora, eu quero trazer um outro entendimento para continuar falando o que é julgar bíblico. Como eu falei, essa passagem é um tipo de passagem de julgamento temerário, julgamento apressado, rápido, arrogante com relação à sua forma de julgar. Eu trouxe o esquema separado do primeiro vídeo, do segundo vídeo e do terceiro vídeo. E eu vou trazer o quarto vídeo concluindo no geral sobre a palavra de Deus. O primeiro vídeo foi do versículo 1 ao 2. O segundo vídeo vai ser do versículo 3 ao 5 e o terceiro vídeo vai ser do versículo 6. Há três grandes razões
que nos fazem incapazes de julgar a outros. Três grandes razões. Primeira razão, não conhecemos tudo. Nunca conhecemos todos os fatos, nem a totalidade da pessoa que julgamos. Segunda razão, não sabemos julgar do modo e do padrão certo. É quase impossível julgar da maneira absoluta e imparcial, porque tanto eu e você é pecador e nós erramos. Terceiro, não somos bons para podermos julgar. Mas Jesus é quem deu a expressão, a principal das razões que nos impede de julgar a outros. Julgamento rápido, temerário, sem analisar, examinar, conceituar tudo no entendimento bíblico. A Bíblia fala para nós julgarmos, sim. Ninguém é o suficientemente bom para julgar a outro. Mas a Bíblia diz, é o quarto vídeo. Se prepara. Primeiro ponto, não conhecemos tudo. Nunca conhecemos todos os fatos e nem a totalidade da pessoa que julgamos. Deus tem sua forma a trabalhar em cada um. É o primeiro ponto do subponto. 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom com que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, temos que saber administrar conforme os dons ministeriais que nos deu através de Deus, nosso Senhor Jesus, para a igreja. Multiforme graça de Deus. Deus trabalha da forma multiforme. Comigo está trabalhando de um jeito, com você está trabalhando de outro. Multiforme graça de Deus é nas coisas boas entre nós, comunhão um para com os outros. Versículo anterior. Nas coisas ruins entre nós, as adversidades diárias da vida. Versículo posterior. É só você ler lá, meu irmão. É só ler Bíblia. Deus opera em um nível superior ao que pensamos e agimos em nossa caminhada. 1 Isaías, 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho. O ímpio deve deixar o seu caminho. O homem mau, os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para que o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para cá, para lá, não tornam, quer dizer, desce e ela continua o seu caminho, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e ao pão ao que comem. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não volta
para mim vazia. Antes faz o que apraz, o que convém, o que é útil, e proverá naquilo para que a enviei. Então, Deus deixa bem claro aqui que devemos buscar Ele, que devemos mudar a nossa concepção de pensar, de caminho, de agir. E tudo que Deus faz, até perante a natureza, tem um propósito. Tudo. Tudo. Toda a palavra de Deus. Tudo que Deus colocou aqui na terra tem um propósito. Tudo. Deus revela o que convém em partes, conforme Ele quer, e agir perante a sua boa vontade. Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. O trabalhar de Deus é conforme Ele quer. O trabalhar de Deus é conforme Ele age. O trabalhar de Deus é conforme a sua boa vontade. Acabou. É assim. Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Cumprir tudo estabelecido por Cristo Jesus. Pronto. Encoberta, revelada. O que é encoberto para Deus pertence a Ele e pronto, acabou. O que é revelado, Ele vai revelar, Ele vai mostrar e pronto, acabou. É assim, para cumprir o que Ele quer, operar, agir, conforme sua vontade, conforme seu querer, e pronto, acabou. Tem certas coisas que acontecem que a gente não tem que questionar Deus, e simplesmente tem que continuar vivendo. Infelizmente, é a realidade. Cumprir o que Ele quer. Segundo ponto, não sabemos julgar do modo e padrão certo. É quase impossível julgar da maneira absoluta e imparcial. O ser humano é perito em julgar, seja qual for a situação. Primeiro, o que achamos que podemos ser mais santos, mais justos ou mais perfeitos que Deus, as suas ações que ocorrem no mundo e à nossa volta. Simplesmente nós olhamos e falamos assim, por que está tendo essas guerras? Por que está tendo essa destruição? Por que está tendo esse problema que está acontecendo no Brasil? Por que esse governo ganhou? Por que... É permissão, é o povo que quis, é Deus que está permitindo, e Deus opera assim. Você quer? Vai! Você quer continuar? Continua! Você quer fazer? Faz! Mas é minha vontade que vai prevalecer no final, o boleto vai vir, para todos. Analisar em ser melhor e pensar que podemos falar e julgar a todos que convém, sem saber que o julgamento será pelo reto juiz, que é o próprio Cristo Jesus. O tipo de julgamento que pensamos que podemos ser inferior ou superior em relação a alguém, a algum fato ou alguém, no caso, quando se depara com alguma situação e que devemos tomar uma decisão e que muitas das vezes se coloca como vitimista e deixa ser levado pela situação. Então, muitas das vezes a gente olha ou superior ou inferior àquela situação. E muitas das vezes a gente toma uma decisão e quando a gente toma uma decisão, a gente se torna vítima. A gente não olha o contexto no geral, que muitas das vezes devemos passar por uma situação e essa situação é vontade de Deus. Está na multiforme vontade dele, graça dele, determinação dele. Como diz aqui ditado, deixa Deus fazer a obra. Eu já li esse versículo no vídeo anterior.
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serão julgados e pelas tuas palavras serão condenados. Todos nós. O que nós falamos, o que nós fazemos, tudo, Deus está anotando tudo. O boleto vai vir para todos. Não tem como fugir disso. Não tem como. O terceiro, não somos bons para podermos julgar. Mas Jesus é quem deu a expressão, a principal das razões que nos impede de julgar os outros, a outros. Ninguém é o suficiente bom para julgar a outros. Olha que interessante. Há dois que foram chamados justos na Bíblia. E a própria Bíblia, em Romanos capítulo 3, fala que não há um justo sequer. Noé e Jó. Temos que olhar às luzes das Escrituras e todo o conteúdo bíblico para podermos entender o porquê que eles foram chamados de justo naquela situação. Cultura, história, língua, país. Naquele contexto, Jó foi falado de justo. Naquele contexto, Noé foi chamado de justo. Por quê? Tudo que estava à volta deles, eles foram separados. Eles foram diferentes de todos os padrões. Eles foram pessoas exceções naquele tipo de vida, naquele tipo de caminhada, naquele tipo de texto e contexto com relação ao padrão da palavra de Deus. As dimensões que a Bíblia nos traz, a cultura da época, a história da época, a linguagem da época e o povo daquela época. Noé e Jó, Jó e Noé, foi chamado de justo perante Deus. Bom é Deus que está no céu. Lucas 18, 19, quando ele dá de frente com aquele jovem rico. Por que me chamas bons? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Aquele jovem rico estava batendo de frente com Jesus e ainda se gabou. Eu guardo isso desde a minha mocidade. Ah, é? Você faz isso mesmo? Então tá bom. Vende tudo, entrega para os pobres e me siga. Reparte tudo para eles. Aí, ó. Como eu falei em Romanos 3, não há um justo, nenhum sequer. Aqui a expressão justo é justificado em Cristo Jesus, justificado para a salvação, justificado. Você não pode se auto-justificar, mas a sua condição e a sua maneira de viver e agir mostra para Deus quem você é. Meu Deus do céu. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busca a Deus. Até eu e você, quando buscamos a Deus, precisamos dele. Meu pai. Não tem como entender Deus se você não lê Bíblia. Se você não ouve a palavra de Deus. O primeiro ciclo da fé é a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se você não ouve a palavra de Deus, você não pode dizer que tem fé. Porque a fé tem uma base. A base da fé é a palavra dele. A palavra dele escrita, a palavra dele manifestada, que é Cristo Jesus, e a palavra dele profética. Bíblia, meu irmão, minha irmã, vão para a Bíblia. Todos se extraviaram e juntamente se foram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só, nenhum só. E Jó, Noé e Jó foram chamados de justos.
perante a sociedade que eles viviam. Buga a cabeça, buga a mente. Foram pessoas irrepreensíveis. A minha conclusão com relação a isso aí, em João 8, do versículo 1 ao 11, com relação a uma mulher adúltera. Eu já vi pessoas relevantes nas redes sociais falando que Jesus podia jogar pedra, que Jesus podia condenar. Não. Jesus não podia condenar. Jesus não podia jogar pedra. Quando Jesus não tinha nada para falar, para acrescentar, porque a ignorância da pessoa, a falta de conhecimento da pessoa, Jesus simplesmente ficava em silêncio. Como ele ficou em silêncio, algumas perguntas de Pilatos. Mas o que é verdade? Se ele tivesse falado, quem é a verdade? Aí Jesus ia falar, sou eu. Mas ele perguntou, o que é a verdade? A verdade não é o que, a verdade é quem. É a pessoa de Cristo manifesto, porque a pessoa de Cristo é o próprio Deus encarnado. É o próprio Criador. Vai lá ler Colossenses capítulo 1, lê Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai lá ler Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16, 17, aí você vai entender o que eu quero dizer, e, sabe? Tem que ler Bíblia, lê Bíblia. Julgamento temerário, apressado, arrogante, de forma a se basear em sua impressão e análise final. Mateus 7, do versículo 1 ao 6. Jesus é colocado de frente a uma situação na lei. Jesus é pressionado a fazer o julgamento temerário da mulher em adultério. Jesus não poderia ela mesmo sem pecado. Não poderia julgar ela mesma sem pecado. Mesmo sem pecado. Jesus não poderia julgar elas mesmo sem pecado. Ele não poderia fazer isso. Por que ele não poderia fazer isso? Está aí, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não podia condenar ela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, hoje em dia, tem igrejas fazendo campanha sobre quebra de maldição. É porque na Bíblia deles não tem Gálatas, capítulo 3, versículo 13 aí, ó. Não tem. Porque se você entregou sua vida genuinamente para Jesus, eu entreguei minha vida genuinamente para Jesus, tá aí, o versículo, tá na Bíblia, meu irmão, não sou eu não. Maldito, ele se tornou por mim. Maldito é aquele pendurado madeiro. Ele se tornou maldito por mim porque eu era maldito. Ele simplesmente trocou de lugar comigo. Eu me tornei justo, justificado em Cristo Jesus, e ele se tornou maldito por mim. Pronto, acabou. Quebrou toda a maldição. O problema do ser humano que só quer reteté oba-oba, só quer ler Antigo Testamento, só quer contar historinha, só quer colocar palestrinha, mas não quer apontar Jesus como firme fundador. Quer entender Cristo? Vai ler as cartas de Paulo. Quer entender o que a igreja tem que fazer? Vai ler Efésios, vai ler Gálatas, que é a base principal para uma igreja boa, pura, uma igreja que busca realmente. Lógico, existe os membros em si da igreja que podem se associar a essas duas cartas. A falta de conhecimento é muito grande, né? Jesus não veio para condenar, e sim para salvar. O primeiro ponto é com relação a isso aí.
Jesus não poderia julgar aquela mulher adúltera. Tá aí, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas o mundo fosse salvo por ele. Jesus não poderia jogar uma pedra nela, mesmo ele sem pecado. Não poderia, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Ele veio para os que estavam perdidos. Quem crer nele, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado se você não creu em Jesus. Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quando fala crer aqui, não é só o crer do seu achismo, presunção, do seu modo de pensar, de agir, não é a sua maneira de ser. O crer aqui é o que está estabelecido na Bíblia, é o que eu falei, julgamento bíblico. Entendendo o que é julgar bíblico, entendendo o que é crer bíblico. Crer bíblico não é da boca para fora. Fé bíblica não é da boca para fora. Há situações a você demonstrar, a você buscar, a você agir, a você praticar. É o que eu falei e volto a falar. Não adianta a pessoa falar que é crente, que é genuinamente, mas não lê Bíblia, não ora, não jejua, não busca Deus, não tem comunhão com o seu próximo. Então, é o que eu falei. É Bíblia. De Deus para nós, oração de nós para com Deus. Então, não adianta a pessoa lá, eu não vou em nenhuma igreja, eu não frequento nada, que não sei mais. Então você não é nada. Eu vou só de domingo, eu não leio, eu não oro, então você não é nada. Você não entendeu o que é isso aqui. Texto e contexto. De João 3, 16 a 18. Eu coloquei até o 17, mas acabei lendo o 18, coloquei o 18 aí também. Então você não entendeu isso aqui, não entendeu esse contexto que está escrito aqui. Jesus não veio para condenar. 1 João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro ponto é esse: Jesus não veio para condenar a primeira vinda dele. Ele veio para salvar. Segundo, duas aplicações e dois motivos porque Jesus não poderia julgar a mulher adúltera. É o que eu estou trazendo com relação a João 8. Um julgamento temerário que colocaram pressionando Jesus. E Jesus estava lá escrevendo. Lê lá. É do versículo 1 até o versículo 11. Primeiro, ambos deveriam ser apedrejados. Tá aí, ó, Levítico 20:10. Também um homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adultério com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Os dois eram para estar apedrejados. Os dois eram para estar apedrejados. Tanto o homem como a mulher. E colocaram só a mulher de frente com Jesus, usando um julgamento temerário. Aí Jesus é Jesus, né? Jesus é o perfeito reto. Medida do varão perfeito de Deus. Jesus é Jesus. Mateus 5:17. Não cundeis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar. Eu vim para mostrar, para cumprir, para trazer. Aí olha que interessante que ele fala do versículo 18 em diante, até o final desse capítulo. Está escrito: prática do que no Antigo Testamento. Está escrito, eu porém vos digo. 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 Uma sequência de está escrito, eu porém vos digo. Vai ler Bíblia, irmão e irmã. O segundo ponto com relação a esse motivo
duas aplicações. O primeiro, Jesus de frente com ela, era para os dois ser apedrejados. O segundo motivo, Jesus não poderia julgar e sentenciar a mulher adúltera. Por quê? Ele não veio para julgar. O julgamento e a sentença daquela época só poderia ser dado pelos romanos. Um magistrado que dava o julgamento e a sentença como punição. Ou era levado ao julgamento mais severo, dando a sentença de morte. Isso era levado a um tipo de julgamento mais importante. João 8, de 10 a 11. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques. Checkmate de Cristo. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não adultera mais. Vai-te e conserte sua vida. Vai-te e transforme, renovo. Vai-te de frente com Jesus. Transformação, renovo. Como eu falei, lê, cultura da época, história da época, linguagem da época, país da época, império da época. Jesus não podia condenar, era só um magistrado ou só um julgamento que nem ficou de frente com Jesus. Pilatos, de um lado Jesus, do outro lado Barrabás. Aí é um julgamento mais sentenciado à morte, porque os religiosos queriam matar Jesus e arrumaram um jeito colocando de frente com Pilatos, que é o segundo, a forma do Império Romano aniquilar com relação a isso aí. Com certeza, os religiosos pressionaram para Pilatos fazer isso. Até Pilatos mesmo disse que eu não tenho nada contra ele. Então temos que entender que Jesus não veio para julgar. Nessa passagem, julgamento temerário, pressionaram Jesus em João 8, ele não veio para julgar. Aquele julgamento com relação a essa mulher adúltera, o homem tinha que estar lá também, para ser predejado. E Jesus, mesmo assim, não podia condenar, porque ele tinha que respeitar a lei, o império que estava naquela situação. A lei daquela época. Era um império romano que podia, um magistrado podia julgar. Lembra de Paulo e Silas? Quando Paulo libertou aquela mulher, aquela mulher adivinha lá, daquele demônio. Então, vai ler Bíblia. Os dois foram sentenciados, o magistrado daquela região simplesmente foi lá e chicoteou eles e prenderam eles. Magistrado, eram divisões, subdivisões em regiões. E depois um julgamento mais severo, que seria o julgamento de Jesus, com relação a Barrabás, a Jesus e Pilatos. Temos que entender a Bíblia. Jesus respeitou as autoridades romanas, como o apóstolo Paulo nos ensina. Jesus nos ensina, em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Em Mateus 18, 18, em verdade vos digo que todo aquilo que ligado na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que é desligaste na terra é desligado no céu. Aqui há um respeito de Jesus pela situação naquela época. Jesus veio para cumprir a situação e o agendamento do Pai. E ele cumpriu e respeitou as leis dos homens. Jesus respeitou as autoridades.
Jesus respeitou as autoridades. As autoridades, não os religiosos. Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de todos nossos pecados. De todos nossos pecados. Ele sustentou a tua palavra perante o teu poder e ele purificou nossos pecados. Oh, glória a Deus, aleluia. Então é isso que eu quero trazer sobre o segundo vídeo sobre julgamento ou julgar bíblico. Entendendo o que é julgar bíblico. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Comente, compartilha. Vou deixar o primeiro vídeo na descrição. Honra e glória somente para Jesus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.